Bom, nós vamos aqui, a Márcia Fernandes já chegou, né, Márcia? Prazer ter você aqui, Oi, querida. Tudo de bom aí. O público pediu tanto pra gente chamar a Márcia aqui no nosso programa, explicar essas histórias que cercaram a morte inesperada, surpreendeu todo mundo, chocou todo mundo, a morte do cantor Jair Rodrigues. E a Márcia está hoje aqui para responder as nossas perguntas, para nos explicar muita coisa. Daqui a pouquinho a gente vai colocar, não é, as imagens do último show dele, em que ele realmente faz de conta, eu já falei. Podia estar era falando de verdade, né? Com o espírito da Elis Regina, fala que não quer ir embora naquele momento, para ela avisar para São Pedro que ele não tinha pressa. Uma tuiteira, ela mandou um Twitter para mim e para o Lordello também, a Miriam Matos, se eu não me engano, falando de um show antes desse de São Lourenço, que esse foi o último, que ele fez em Santos. E lá ele já estava com essa história de Elis Regina, né? Ele olhou para a lua e fez que a lua era a Elis e começou a conversar, e de novo ele mandou a Elis dar um recado para São Pedro que ele não queria ir embora. Dançou com uma senhora, deu várias cambalhotas no palco, tudo isso no show de Santos. Então, quando ele fez em São Lourenço, ele já vinha fazendo, não foi a primeira vez não. Ele já tinha feito a mesma coisa em Santos. Então, já a Márcia vai explicar tudo isso aqui pra gente. São esses mistérios insondáveis, né, Márcia? Mistérios da espiritualidade, né? Uhum. 40 dias antes da gente desencarnar ou morrer, Sim. a gente já começa a desencarnar. Uhum. Então, 40 dias, né? muita gente sente, mesmo, é um processo, né? de desligar o teu perispírito do teu corpo carnal. Entendi. Porque dói. Se não for devagar, até dói. Então, 40 dias antes de eu ir embora daqui, eu vou, com certeza, se eu for antenada, eu vou sentir que eu estou indo embora. Provavelmente esse menino não tenha sentido, mas ele viu com certeza a Elis Regina. Ele não estava brincando, certeza. Ele estava muito sério, ele não estava brincando. Tá. Então, assim, depois de quantos anos que ela desencarnou, que ela veio para dizer assim, não, eu estou aqui e eu vou te ajudar na passagem. Certo. Eu até tremo de falar, é muito emocionante. Exatamente. E mais de Então, 30 anos, né? mais de 30 anos. É. Então ela veio, tipo assim, fica calmo que eu vou te levar embora, eu vou te ajudar na passagem. Foi mais ou menos isso. E ele dizia, não, eu não quero ir embora. Quer dizer, ele também não entendia, Exatamente. mas ele dizia, não, eu não quero ir embora. Quer dizer, ele sim, com certeza sentia. Ele passou a expressar esse tipo de coisa nos shows. Foi a maneira que ele encontrou, como se ele estivesse conversando com o espírito dela de brincadeira. Mas você que é sensitiva acha que ali era para valer. Não, era ela mesmo. Estava ali. Ele cantou com o olho fechado. Nossa, eu tô trêmula, você imagina, de falar, porque realmente é muito, muito emocionante esse encontro dele com a Elis. Certo. Foi emocionante. Mas foi um encontro para ele ir embora, né? Sônia, Certo. é interessante, a Márcia, quando ela fala nessa premonição de você sentir, eu acho que cada um de nós, o público também vai ter o seu caso, de algum parente seu que chegou para você e falou, olha, eu estou indo embora. Eu recentemente tive um caso de um senhor, grande amigo meu, ele ficou doente, mas ele ficou doente como tinha ficado de outras vezes. E quando eu fui visitá-lo, ele falou para mim, eu estou indo embora. Eu falei, não, o senhor vai melhorar. E realmente depois de alguns dias foi embora. Um caso que eu presenciei, assim, chocante na minha família, foi o meu tio com a minha tia, que tinham 60 anos de casado, e eles não puderam ter filhos, e aí teve algo, era muito forte a ligação deles, e meu tio no hospital, minha tia lá direto com ele. Em determinado momento ele chama ela, porque ele não podia falar, ele olha para ela, faz um sinal de interrogação, dá 2 beijos, um em cada face e falece. Olha que coisa. Dando a impressão que ele se despediu para falecer. Entendi. Então esses recados, e quando a gente vê, daqui a pouco o público vai ver o que disse o Jair Rodrigues, me lembra muito também o que disse o MC da Leste. Sim, é verdade, né? Verdade. Também. E Sônia, se alguém tiver alguma pergunta para a Márcia, vou colocar aqui o meu Twitter, o @Jorge Lordello, o Facebook Jorge Lordello Oficial. Se tiver alguma pergunta para a Márcia nesse campo, manda que a gente vai fazendo durante o programa. Com certeza. Deixa eu achar aqui o Twitter, né? O tweet, na verdade, a mensagem que está aqui, olha, Miriam Matos, né? Ela disse o seguinte: em Santos, no show na praia,
o Jair também deu várias cambalhotas. No final, ele disse olhando para a lua e citando Elis Regina: diz ao Papai do Céu que ainda é cedo para te encontrar. E a maioria do público presente chorou muito naquele momento porque ficou emocionado do jeito que o Jair, o show era na praia, que ele olhou para a lua como se a lua fosse a Elis, ou como se ela estivesse lá na lua, e mandou esse recado: diz para o Papai do Céu que ainda é cedo, eu não tenho pressa, né? Ele fala assim, é cedo para te encontrar, ou seja, é cedo para ele morrer e encontrar a Elis lá no céu. Já em São Lourenço, ela não estava mais no céu, ela estava na terra, ela estava ali na plateia do show dele, tanto que ele desce do palco, vai até a plateia, né? Estende a mão a esse espírito, faz de conta que e agradece pela presença, mas diz que é para ela ficar sentadinha ali, e para avisar São Pedro que ele não tem pressa de partir, que não é a hora dele ainda. São duas coisas na sequência muito impressionantes. A de Santos, inclusive, fez muita gente chorar. Uma noite linda, noite de lua, ele emocionado falando daquele jeito, aí não teve como as pessoas não se emocionarem também, e muitas choraram, na verdade. Quer dizer, que presença é essa de Elis que estava dentro dele tão de repente, nunca tão passou, forte. foi uma amiga, parceiro, maior sucesso dos dois juntos, né? Olha, são trechinhos do vídeo, último show do Jair, quando ele faz que dá a mão pro espírito da Elis, conversa com ela, dá o recado, vem querida. Não, ele levou a Elis até o palco, é isso? Pensei que tivesse deixado o espírito sentado lá. Ele leva até o palco e manda ela sentar no palco. Vem, querida, vem. Gente, é de arrepiar. Eu sou muito suscetível a esse tipo de coisa, realmente. Senta aqui. Não é? Porque depois de tantos anos, que ele poderia ter feito isso tantas vezes, em todos os Ela shows. tá morta há mais de 30 anos. De repente, tão próximo, 2 semanas antes da morte dele, ele começa com essa história de Elis Regina. Para quem acredita num outro plano, numa outra dimensão, faz o maior sentido realmente, né? Com certeza ela estava ali presente. Você acha que ela estava ali mesmo? Você acha que ele estava vendo a Elis Regina naquele momento? Mesmo que ele não acreditasse, certo. Assim, ele brincando não estava muito séria a coisa. Então ele estava sentindo a presença dela, e ela estava ali, sabe, para mim como nós. Dizendo, não, agora daqui a pouquinho você vem embora comigo. Porque os espiritualistas dizem muito, não é, que na passagem sempre tem um amigo, um parente, alguém que são existe. 3, são 3? Então, e sempre nos é dado alguém, essa dádiva de 3 pessoas, entes queridos ou amigos, virem nos buscar, digamos, nos receber. Para que o choque não seja tão grande, porque ele morre é sempre um choque, por mais que a pessoa esteja como preparada. Um aviso, ela estaria ali sozinha, como certeza. Uma preparação, ela estaria preparando ali o campo sozinha. Na passagem teria ela, provavelmente mais 2 espíritos, mais 2 pessoas, com certeza, que é o que dá o apoio, que dá o conforto. Apoio para a pessoa viver num outro plano, né? Num outro plano, na verdade. Sônia, muita gente nas redes sociais falando que teve essa premonição com o pai ou com a mãe. Que sentiu que o pai está vindo embora, que a mãe está vindo embora. Agora a Giana, ela faz uma pergunta muito interessante. Ela pergunta: Márcia, quando uma pessoa deseja morrer, ela não quer mais a vida, a morte vem? Não, só cabe a Deus a morte. A gente não pode pedir, quero morrer. Você não tem essa... Como não adiantou o Jair dizer, não quero ir agora. Não quero ir agora. Ele tinha que ir. Você não tem nenhuma coisa nem a outra. Você não tem. Você não tem o livre-arbítrio de falar, não, agora eu quero ir embora ou agora eu não quero ir embora. Isso cabe a Deus, ao arquiteto do universo. É Deus que comanda isso. Então, a morte é algo muito sagrado e vem de Deus. Né? Então, é um momento muito sério na vida do ser humano, que deve ser, eu acho essa história do Jair interessante, para as pessoas começarem a pensar mesmo que um dia elas podem ir embora, fazer a passagem, ficarem atentas às coisas e serem melhores. Esse menino só cantava, só ria. Ele só trouxe feliz. Alegria, né? Só trouxe alegria para a vida dele, inclusive. Ele era o mais feliz do mundo. Não era? Claro. Sabe? Então a passagem dele com certeza foi leve.
Então, teve uma declaração, a nossa reportagem, não sei se foi a Cíntia ou o Nélio Júnior, um dos dois entrevistou a atriz Angelina Muniz, que estava lá na Assembleia Legislativa, no velório do Jair, e ela disse uma coisa que me intrigou, porque ela falou assim, olha, só morre desta maneira, ou seja, súbita, não é? Você tenta localizar, aí a gente vê direitinho o que ela falou, para a Márcia poder explicar para a gente se realmente tem a ver, não é só uma impressão da Angelina, espiritualmente isso possa de fato ocorrer aquilo que ela falou. Mas a gente continua falando, o Lobelo fez a pergunta, né, se a pessoa quer morrer, a morte vem, não, mas você pode buscar efetivamente, que é o caso do suicídio, e por isso seria, entre aspas, tão condenado, porque o poder de dar a vida e de tirar a vida seria só de Deus. Quando você quebra esse controle... É um pecado mortal, né? O suicídio, para nós espíritas, é muito sério, né? É a pessoa tirar a vida e contra Deus. É um negócio... É por isso todo esse tabu que cerca realmente o suicídio. Sonia, tem uma pergunta aqui também, da Aline. Ela fala o seguinte, Márcia, você estava comentando daquela pessoa que chegou a hora. No caso do Jair Rodrigues, chegou a hora, cumpriu o ciclo. Mas as pessoas estão perguntando o seguinte, e a Aline está perguntando, e aquela pessoa que foi assassinada ou morreu num acidente? Ou seja, aconteceu um fato... Tá. Mais uma vez, Deus está presente. Se ela morreu de acidente é porque ela tinha de acidente. E, infelizmente, foi uma fatalidade. Para nós aqui da Terra, que não entendemos muito da vida após a morte, a gente se assusta, lógico, com sabe, batida de carro, a pessoa morrer, jovens desencarnarem, mas Deus é quem sabe. A hora da morte a Deus pertence. Certo. Então ninguém morre antes, a não ser o suicida. Claro, aí ele interfere no ciclo da vida e da morte. Exatamente. Na verdade, né? Olha, uma coisa, não sei, aí pode ser só impressão minha, tá? Ninguém me disse isso, a gente fica observando as coisas e pensando, não, mas a gente que trabalha com notícia, com fatos, né, com interpretações, essa coisa toda. Eu lembro que no dia que o Jair morreu, nós somos os primeiros que falamos aqui no A Tarde é Sua sobre esse último show dele lá em São Lourenço. Lembra disso, né, Lourdel? Lembra, Márcia? A gente ainda falou a história da Elis Regina, que depois todo mundo resolveu prestar atenção e dar o devido destaque que merecia. A gente comentou primeiro aqui no nosso programa. E eu estava lendo o passo a passo, né, desse último show, que tinha inclusive sido gravado, a gente avisou aqui também. E tem aquele momento em que eu acho que as pessoas interpretaram de um jeito positivo, a gente comentou até aqui, mas aquilo ali também podia ser um aviso, eu acho que já uma coisa terrena, não tanto espiritual, de que ele não tivesse se sentindo muito bem. Lembra da história de que, como tinha paramédicos, porque era um show de terceira idade, ficavam de plantão ali, uma enfermeira, assistente de enfermagem, serviço de tirar pressão, essa coisa toda por causa de idosos, por causa de muita emoção. Era um show do Jair Rodrigues, é muita festa, felicidade também estressa. Às vezes muita felicidade, porque tem problema de pressão, levanta a pressão, sobe a pressão, né? Então eles estavam lá, cuidando do pessoalzinho da terceira idade e o Jair fazendo o show. De repente, antes dessa história de Elis Regina, o que ele faz? Ele vê o pessoalzinho ali, ele resolve descer do palco e ele diz que vai tirar a pressão dele, mas para mostrar para todo mundo como ele está bem. Mas pode ser que ele não estivesse se sentindo tão bem e que, na verdade, ele quisesse dar uma conferida na pressão dele, que, graças a Deus, acabou sendo de 18/8, que é uma pressão super normal, ainda mais para alguém aos 75 anos de idade. Mas aquilo não me pareceu uma coisa assim, tão light, tão de brincadeira. Um artista descer do palco para tirar a pressão, né? Alguma coisa ali tem. Pode ser que naquele momento ele tenha tido algum sintoma, né? Uma tontura, um mal-estar, alguma coisa que ele resolveu dar uma conferida. Não era nada, graças a Deus ele continuou o show. E pode ser que ele tenha feito só de brincadeira. Mas que essa ideia me passou pela cabeça, realmente passou e com faz certeza, sentido, não né? É normal você medir a pressão num show. Num show, nem de brincadeira, por mais que ele fosse brincalhão, nem de brincadeira. Ele podia já estar passando mal, sentindo algum aperto. Exatamente. Algum mal-estar e falou, será? Deixa lá ver minha pressão e... Exatamente, isso foi na segunda-feira, na quarta ele morre, ele desencarna. Né? Então aí é complicado mesmo. Sônia, perguntas assim de monte, perguntas assim curiosas, interessantes. Outra pergunta que eu achei que interessante, uma mãe
estava no leito de morte, estava doente, e ela sonhando naquela noite, ela chamava por um ente falecido. Entendi. Falava por um ente falecido e em seguida faleceu. Se isso tem alguma interpretação. Com certeza, ela já estava vendo, né? O ente falecido já estava por perto para ajudá-la na passagem. Então, ela detectou, sim. Os clarividentes normalmente veem tudo isso. Com certeza, né? Olha, a gente já conseguiu encontrar o depoimentozinho da Angelina Muniz, a nossa reportagem, onde ela fala que, entre outras palavras, você vai conferir agora, o tipo de morte do Jair Rodrigues acaba sendo uma bênção, um presente dos céus para quem é muito legal nesse mundo, muito do bem e tem uma vida linda como ele teve, cheio de energia positiva, levando alegria para as pessoas. Vamos conferir agora. Eu acho que fica uma saudade muito grande mesmo, do fundo do coração. E para quem era bem próximo, bem amigo, é bem difícil, a ficha não cai, sabe? A ficha só vai cair depois, mas era uma pessoa tão divina, tão alegre, tão do bem, que... Olha, só quem merece, eu digo que é morte por merecimento. Não é todo mundo. Aliás, pouquíssimas pessoas terão essa passagem tão bonita. Eu vi o que teve há pouquíssimo tempo, agora o Jair. Só gente do bem, que a gente só fica só a saudade. E foi para a nossa repórter Cíntia Lima que a Angelina Muniz deu essa declaração que eu parei assim para pensar. A Cíntia ainda lembrou do Zé Wilker, né, que também morreu dormindo. Então, esse tipo de morte em que, em tese, porque a gente não sabe, né, o que se passa naquele momento, mas parece uma morte boa, vamos dizer assim, entre aspas, né, é como ela diz, é morte por merecimento, é coisa de quem é do bem, em que a pessoa não deve ter sofrido, porque é tudo muito súbito, é tudo muito de repente. Costuma-se dizer que sofre é quem fica, na verdade, porque o choque é muito grande. No caso do Jair Rodrigues foi assim, né? Aparentemente super saudável, com toda a energia do mundo, agenda lotada, fazendo um show atrás do outro, lançando CD duplo, como é que pode? E aí ela vem com essa história de morte do bem, de morte para as pessoas que merecem fazer uma passagem sem sofrimento, ou seja, simplesmente parece que chamou, já está lá, desligou o botão, acabou. É isso mesmo. São pessoas que não são tão karmáticas. Nós trazemos karmas. Você acha que ela tem razão no que ela está falando, ela tem então? Total razão. É mesmo. Existem pessoas que têm pouco karma, ou seja, já quitou os karmas de vidas passadas, você vai e volta várias vezes, até 70 vezes, até teu espírito compreender o que é a terra, o que é a vida. Esse menino, ele compreendeu porque ele foi feliz o tempo inteiro, então ele não tinha karma, ele tinha que ficar numa cama, deitado, e todo mundo olhando e cuidando, ele tinha que desligou mesmo. Ele desligou o corpo do perispírito e foi embora, quer dizer. Seria uma coisa é um bônus, né? É um bônus, com certeza. Assim, sem nenhum tipo de sofrimento, de resgate, em princípio Nada. o que se pensa é isso mesmo. Agora, Sônia, nada. a morte do Jair, várias informações saíram na mídia. Tá. A última que eu li, talvez até o Bruno Tálamo possa nos ajudar, é uma informação completamente estranha, Márcia. Não sei se é verdade, a informação que estava num importante site, que diz que, não sei se foi a Claudine ou uma funcionária da casa, chega na área da sauna e encontra a porta da sauna fechada. Tá. E aí foi abrir a porta, Márcia, e a porta não abria. A porta não é que não abria porque estava fechada, porque não tem trinco, a porta estava emperrada. Entendi. Aí chama-se outra pessoa, abre a porta e o Jair estaria caído dentro da sauna, mas a sauna desligada. Entendi. Então essa é uma outra informação também que veio forte logo depois do enterro do Jair. Ele não teria chegado a tomar sauna, na não verdade. Não teria chegado a tomar sauna. Acho que ele entrou e já teve um Mas infarto. por que a porta estaria emperrada? Por que duas pessoas precisaram forçar essa porta para abrir e encontrar ele caído, sendo que
há 2 meses ele, em tese, fez um check-up e estava tudo em ordem. Então há alguns mistérios aí que ainda floreiam, né, a morte. A morte do Jair. Com certeza, ele pode ter passado mal antes, pode ter uma coincidência, eu acredito, mas ele pode ter passado mal antes de desligar a sauna, ou ter tido tempo de desligar, passado tão mal e falou, peraí, deixa eu desligar e pedir socorro, e não teve chance de pedir socorro. Certo, né? Já já você vai ver esse vídeo, não é, que também foi exibido já na televisão, e olha, aí é quando ele faz, né, que está puxando pela mão a Elis Regina, Com levando certeza. o espírito da Elis da plateia para cima do palco, onde ele pede que ela se sente e manda ela dar o recado para São Pedro, que é cedo ainda para ele ir embora, que ele não está com pressa não, alguma coisa nesse sentido. O último show do Jair Rodrigues, essas são as cenas que vocês estão vendo, o último show do Jair Rodrigues, e ele com essa história de Elis Regina, que em princípio estava todo mundo achando que isso aconteceu nesse show, e como foi o último, claro, uma coisa isolada. Não, ele já tinha feito coisa parecida, já estava se comunicando com o espírito da Elis num show que ele tinha feito pouco antes em Santos, poucas noites antes em Santos, um show aberto na praia, noite de lua, e que ele conversa com a lua como se a Elis estivesse lá, como se a Elis fosse a lua, e pede também para ela dar o recado para São Pedro, que ele não queria ir agora não, tá? Esse tipo de coisa mais ou menos que ele teria dito. Então ele já vinha nesse processo de repente ter uma aproximação mesmo com aquela parceira de auge da carreira, né, dos anos 60, que foi Elis Regina, e ele, os dois no fino da bossa na Rede Record. Durou 3 anos, mas daí uma amizade para sempre. Ele levou um choque enorme com a morte da Elis, protestou a beça, né, deu várias declarações, muitas delas que provocaram muita polêmica, porque ele já falava em drogas naquela época, em overdose, que teriam tirado a vida da Elis, então muita gente achou que ele não precisava ter falado naquilo. Enfim, era aquilo mesmo. Ele tratou com muita naturalidade a dura realidade, não economizou nas palavras, não tentou disfarçar absolutamente nada, e colocou para frente todo o sentimento dele de revolta, inclusive com essa praga no mundo, né? E ele viu a evolução disso, que praticamente toma conta do nosso planeta mesmo, esse problema de droga, e quantas vidas já levaram. Então ele já estava com essa proximidade novamente com ela, com esse laço que ele, vamos dizer assim, tinha ressuscitado, tinha acordado novamente para ele, e através dela mandando recados, não é, para o céu, que ele não queria partir, na verdade. Então daqui a pouquinho você vai ver tudo isso. Eu fico pensando também, eu fico 24 horas do dia pensando, mas é aquela coisa assim, não, de verdade. Eu falei assim, como é que fica isso também? Não sei nem se eles param para pensar nisso, mas a gente pensa assim, para Maria Rita, para o João Marcelo Bosco, né? Para o outro filho da Elis, o caçula, assim, de falar tanto do espírito da mãe, que de repente depois esteve tão perto, teria levado um amigo. A gente não sabe qual é a crença deles, ou como isso pode ter mexido com o coração, mas assim, de alguma maneira mexe, né? Porque parece que traz a mãe tão para perto, trouxe a mãe para a terra, trouxe a mãe para uma plateia, trouxe a mãe para uma noite de lua na praia. Então eu acho que isso mexe mesmo com o coração de todo mundo, é muito forte, né? Sônia, quando a Márcia vem aqui, todo mundo quer esclarecer as suas dúvidas, e o tema hoje é um tema triste, né, que é o tema morte. Mas um seguidor aqui, eu só vou falar a primeira letra, é o R, ele fala uma coisa assim, difícil de ter uma resposta, acho que a Márcia vai ter. Ele fala o seguinte: Márcia, eu sonhei que eu estava falando com a minha tia, que já morreu. E a minha tia me disse que eu vou morrer logo, logo. Aí ele completa: Márcia, me ajuda, o que eu faço? Pois é, às vezes né? é só um sonho. É só um sonho, um medo de morrer de repente. Ou pode ser uma projeção astral e ele ter ido até um campo energético da tia dele, mas a tia dele não... Ninguém, morto ou vivo, adivinha quando a outra pessoa vai desencarnar. Mais uma vez eu digo, fica tranquilo, é Deus que sabe. Eu acho que, de repente, é medo que ele tem, de repente é um sonho telúrico, digamos assim, não é uma projeção astral. É um medo que ele tem de morrer e sonhou com a tia. Tá certo. Olha, sabe que tem uma coisa assim, eu tava, né, todo dia você confere as notícias, eu me deparei com essa notícia aqui, deixa eu ver, tá, ó, é do site O Fuxico, vê se dá pra vocês mostrarem aí.
E tá aqui, olha, do site O Fuxico, Sônia Abrão, uma mulher protegida pelo Arcanjo Miguel. Levei um tremendo susto, porque dia desses eu tava no Tumblr, que é aquele de fotos e mais não sei o quê, 2 vezes eu me deparo com o Arcanjo Miguel. Ai, que lindo. Olha, até arquivei pra mim. E hoje, assim, do nada, me aparece essa matéria no site Fuxico, é Mensagens de Luz, do Jardel Gonçalves, um médium que já teve até aqui no nosso programa. Achei lindo, né? Maravilha. E essas coincidências que, na verdade, não são coincidências. Com certeza. E aí, eu estava lendo uma coisa aqui que me chamou a atenção. A Márcia vai explicar para mim. Ele fala que eu estou na minha 6ª encarnação. Quer dizer, eu sou um espírito para lá de velho, né? Nossa, tá na 6ª? E aí ele fala que não. Eu falei, caraca, que é isso? Você é um espírito 6ª bastante- encarnação, um espírito, antigo. né, Ou nada muito primitivo. pecador, né? Porque para ter que reencarnar Mas com 6 vezes para resgate. Com certeza, tá na tua louco. calma, na quietude da tua alma, você está numa boa encarnação. Eu acho que você vai levar, pelo que eu te conheço, você vai levar crédito dessa reencarnação. E você pode estar na 6ª mesmo. Caramba. Alma velha, quer dizer, não tem muito. Não Foi pode como errar, eu me né? senti mesmo, com 600 anos. Com certeza, no mínimo. Explica isso direito, Jardel, por favor, viu? Mas é interessante, né? Você leva um choque assim, falei, cara, 6ª encarnação é muita Bastante coisa, né? Muita coisa. Bastante chip na memória, né? Bastante, realmente, viu? Bom, gente, voltando a falar do Jair Rodrigues, daqui a pouco você vai ver as imagens. Tem uma entrevista que ele deu para a revista Quem, que, se eu não me engano, a produção pode me confirmar isso, ela nem foi publicada na revista, ela é do site, né? A gente tem, inclusive, o áudio dessa entrevista, onde ele fala que ele não se importa com a morte, ele não pensa na morte. Uma coisa que mudou, porque ele estava mandando já recados aí, né? Vamos ouvir esse áudio, então? E aí a Márcia comenta com a gente, o Lordelo também. Vamos lá, esse eu não ouvi ainda. Aquelas imagens eu vi, mas o áudio eu não ouvi. Vamos lá. Nunca tive problema com nada, esse negócio de medo de morte e tudo, porque eu também acredito que quando chegar a hora não adianta, né? Eu vou, você vai, e tchau e benção. Tá aí, põe o texto, nunca tive problema com nada, né? Coloca o texto inteiro para mim, que aqui tá cortado isso. Nunca tive problema com nada. Esse negócio de morte, tudo, esse negócio de morte, tudo. Eu também acredito que quando chegar a hora não adianta. Eu vou, você vai, e tchau e benção. E foi, com ele foi exatamente Tchau assim, e benção. né? Tchau e benção. Tão simples Acabou. quanto nascer, né? É Foi um verdade. momento. Ele partiu. Gente, nós temos essa carne, esse corpo carnal, e temos embaixo desse corpo um corpo que é igualzinho, que chama perispírito. Tá. A morte nada mais é do que você desligar o teu perispírito do teu corpo carnal. É um tranco a morte, no mínimo um tranco que a pessoa leva. E ele teve isso e foi bem. Ou seja, ele não precisou realmente ficar numa cama doente, ele não precisou ficar num hospital doente, sofrendo. Parece que ele foi feliz, que ele foi da forma que ele era feliz. Exatamente. O que você acha disso, Ludel? Olha, Sônia, esse tema, cada um tem a sua experiência com o falecimento de um parente ou de um amigo. Aqui no Twitter e no Facebook, Sônia, muita gente dizendo que no dia do falecimento do pai e da mãe, a Regina ouviu a respiração do pai no quarto, a respiração igual que ele tinha eventualmente no hospital. E muita gente perguntando, quando o parente querido falece e você passa dias chorando, muitas vezes inconformado com a morte, então o que isso pode causar para aquele que já se foi? Um transtorno. Tá, daqui a pouquinho a Márcia dá os detalhes pra gente, tá? Porque muita gente realmente passa chorando, assim, não consegue parar. E a Márcia já disse uma coisa, é um transtorno. Daqui a pouco ela explica pra gente. Bom, deixa eu voltar aqui. O Lordelo fez uma pergunta, você pode repetir pra Márcia, por favor, Lordelo? E eu estava com outra pergunta engatada. Qual foi, Márcia, que eu te perguntei? É das pessoas que choram muito, né? Isso, quando alguém morre, isso, se isso causa para o espírito algum problema. O parente falece, a pessoa fica inconformada, chorando e pedindo pelo parente. Existem hospitais no astral, de verdade, de espíritos que vêm e pegam a pessoa na hora da morte e levam para esses hospitais. 80% não quer ir. E, infelizmente, imagina que eu quero morrer, eu quero ficar. E a pessoa assiste o velório enfim.
ela vê tudo, ela vê os parentes, ela vê tudo. Ela fica ali revoltada e os mentores de luz não conseguem levá-la. Tá. Então, é muito essa história de chorar e chamar, a pessoa se desliga muito, com muito menos... Muita dificuldade. Muita dificuldade. Né? Agora, olha o que a Aline Exatamente, fala é aqui, Sônia. Ela fala, olha, sonhei com meu pai, ele estava desesperado por ter descoberto estar morto. Aí ele pergunta, podemos conversar com mortos através dos sonhos? Podemos. Não existe a morte, né, gente? Eu estou falando aqui segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Existe a passagem para outros planos. Então, se existem outros planos e outro tipo de vida, a gente pode conversar, a gente pode se comunicar, sim, como não. É verdade mesmo. Sabe que tem uma pergunta aqui do 0800 Quarto dos Contos, um twitteiro, que ele fala assim, Sônia, há algumas semanas surgiu uma suposta carta psicografada do Chorão. Os fãs querem saber se pode ser verdade pela forma que ele morreu. Olha, já me perguntaram muito isso, eu nem quis tocar nesse assunto, sempre é muito doloroso, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito no fenômeno da psicografia. Eu não acredito em algumas pessoas que dizem que têm esse dom e que praticam a psicografia. O que eu achei dessa carta, apesar de ser do Lar São Luís, me disseram que é um médium muito respeitado, talvez esse médium tenha sido vítima de algum espírito zombeteiro. É isso que eu acredito, porque eu não identifiquei meu primo numa linha do que foi escrito naquela carta. Gente, e era uma carta cruel, era uma carta pesada, era uma carta que fez muito mal para a família, porque dói demais você ver seu primo dizendo coisas de inferno, de sofrimento, de isso, aquilo, por causa do inferno das drogas, morreu de overdose, todo mundo sabe. Agora, nunca, pela pessoa que ele foi, apesar do tormento, apesar dessa fase final de drogas, apesar do temperamento explosivo, ele era uma pessoa extremamente iluminada, uma pessoa extremamente do bem, capaz de tirar a roupa do corpo para dar para quem precisasse, fez coisas que vocês não imaginam, né? Fazia com uma das mãos, escondia, ninguém nunca soube as coisas que ele fez pelas pessoas. Então uma pessoa dessa, por mais morte violenta que tenha tido, por mais atormentada que seja, tinha uma luz nesse túnel esperando por ele, sabe? Eu acho que o que ele fez de positivo nesse mundo, e olha, emocionar uma multidão como essa não é para qualquer um, levar alegria, mensagem positiva que ele podia nem estar vivendo, mas ele estava tentando passar para as pessoas, não é para qualquer um. A missão dele, ele cumpriu lindamente, não é? A morte dele, o final de vida dele foi uma coisa muito triste. Isso a gente sabe, isso ele disse para mim, né? Como disse para meus irmãos, como disse para a família no momento de despedida também. Agora, isso jamais colocaria meu primo naquela situação de umbral mesmo, né? Como os espiritualistas dizem, pedindo orações para ele nunca faltou, e não só de nós da família não, mas de um Brasil inteiro, desses milhares de pessoas que o aplaudiram. Cada aplauso é uma oração, porque está devolvendo para aquela pessoa toda aquela energia positiva que ele do palco estava jogando para todo mundo. Então me desculpe, eu só consigo ver meu primo, não é, num plano de luz, num lugar que ele merecia estar e está, e continuando daqui a um tempo, quem sabe, porque a morte dele, para mim, ainda é muito recente. Eu não sei no plano espiritual, essa passagem de tempo é uma coisa completamente diferente. E o que eu acredito que ele vai continuar fazendo lá de cima, cuidando da família aqui, que era tudo para ele, não é? E mais, continuando a levar coisa boa para as pessoas. Talvez ele seja o que os espíritos chamam de consolador de almas, que é aquelas pessoas que tentam amenizar o sofrimento dos outros. Ele ajudava todo mundo. Então, por mais atormentado, por uma noite de desespero que ele tenha tido, por uma noite de ira mesmo, né? Que infelizmente acabou com a vida dele, a vida dele justifica um plano de luz, não o momento da morte de jeito nenhum. Então eu não identifico o Alexandre naquela carta de jeito algum, e com todo o meu respeito ao médium, ao Lar São Luís, eu acho que eles foram vítimas de um espírito zombeteiro, daqueles espíritos que realmente vêm para atrapalhar tudo, tipo pegadinha espiritual. Existe, não é? Você sabe, eu faço psicofonia. Puxa vida, me diga. E na nossa psicofonia, gente, tem mãe e pai que chegam para mim e dizem assim: Dona Márcia, eu dou minha casa para a senhora, fala com meu filho. Eu digo, gente, não é assim, depende do desencarnado, é ele que tem que vir e falar. E normalmente, pelo menos nas que eu faço, para que não fique a menor sombra de dúvida, para mim inclusive, certo, para não ser um delírio meu inclusive,
o desencarnado sempre diz coisas que a família só sabia e ele sabia. Exatamente. Então, senão não é válido, é loucura. Infelizmente, brincam com mediunidade, sabe? Exatamente. E a gente não gostei. brinca com essas coisas. Não gostei. sabe? E outra, as pessoas que recebem isso, e quem conseguia, né, uma psicografia do Chico Xavier, mas na hora identificavam o parente naquelas linhas. E eu não vou dizer, eu não identifiquei meu primo. Meus primos, irmãos do Chorão, não identificaram naquela carta, naquela mensagem, de maneira alguma. Tanto que a minha prima Tânia está em contato com outros espiritualistas, outros médiuns, para ver se ela consegue uma mensagem do Alexandre, não é? Para, inclusive, acalmar coração de mãe e eles mesmos ficarem cientes ou mais certificados, porque eles têm a mesma impressão que eu, que isso daí não existe. Essa carta pode ser de qualquer espírito, acredito eu no espírito zombeteiro, mas do Chorão não é de jeito nenhum, tá? Isso, pelo menos, é o que está no coração da família. Eu também não quero mais comentar esse assunto, porque ele é muito triste. Bom, voltando para o Jair Rodrigues, não é? Daqui a pouco você vai ver as imagens, nós mostramos algumas para vocês, e muita gente perguntando se realmente, depois de tanto tempo, para Elis Regina ainda existiria esse laço afetivo em relação ao Jair aqui na Terra, porque 30 anos se passaram da morte dela. Eu estava falando agora há pouco, no outro plano, numa outra dimensão, se é que existe, não deve ter a contagem de tempo que a gente tem, não deve ter o calendário gregoriano que a gente segue. Com certeza é da Terra esse calendário. O espaço, o tempo é outro. E existem várias moradas na casa do meu pai, isso é bíblico. Então, com certeza, ela está numa morada, ela está bem. Para ela conseguir fazer esse transporte, vir até a Terra e abraçar horas antes, dias antes, abraçar de verdade o Jair, é porque ela está bem, ela está conseguindo, ela está lúcida, ela está feliz. Então, você vê, ela deve estar num plano bom, num dos planos maravilhosos, como nós temos o André Luiz, nosso lar, a Escola de Santo Agostinho. Então, ela está bem, ela se encontrou, ela não veio como obsessora. A gente percebe pelo carinho que ele pega a mão, que ele puxa, depois ele cantando, ele fecha aquele olho dele, ele canta com tanta emoção que realmente ela só poderia... Essa cena te impressionou, né? Dele fechar os olhos e cantar de olhos fechados. Uma coisa difícil de você ver no Jair, inclusive, ele era todo pra fora. Mas ele ficou, assim, homenageando mesmo a Elis. Olha, gente. Sônia, outra coisa, atrás, eu estava prestando atenção no guitarrista. O guitarrista já está olhando com ar meio de incredulidade. Certo. Se a gente reparar, voltar à cena, você repara que o guitarrista começa a olhar e fala, o que está acontecendo? A gente vai passar ela inteira já. Olha ali, ó. Olha, verdade, ele fica olhando e fala, o que está acontecendo? Olhando, tentando entender o que é aquilo que Jair está querendo passar aí para o público, que parte é essa do show que ele não tinha visto, né? De repente. É isso. E assim, depois que aconteceu a morte dele, é o assunto mais comentado mesmo. São essas imagens aí que vocês estão vendo do último show, onde ele dá a mão para o que ele estava dizendo naquela hora, que seria a Elis Regina em espírito. Vem, querida, vem. Ele levaria a Elis para o palco. E assim, vocês estão já ouvindo muitas coisas, isso desde a morte de duplas sertanejas, quando um se vai, o outro sempre fala que sente a presença, João Paulo e Daniel, Leandro e Leonardo, né? Sempre sente a presença do outro no palco. Teve aquela foto do show do Daniel, em que apareceria o espírito do João Paulo na foto. Foi uma coisa polêmica lá pelo ano 2000, se eu não me engano, no começo da década. Então existem já muitas dessas coisas, e eles não deixaram de ser uma dupla, muito pelo contrário, ele e Elis foram uma dupla de muito sucesso e fazem parte da história da música popular brasileira, com o fino da bossa, né? Sônia, muita gente comentando aqui nas redes sociais da pessoa, antes de morrer, ter algum tipo de visão. Tá. Então a Fafri, ela coloca o seguinte: Márcia, minha mãe no hospital, antes de morrer, disse para mim que estava cheio de gente em volta dela, velhos, crianças, que vinham olhar e iam embora. Tá. Com certeza ela era clarividente e ela estava acessando outros planos. E vendo realmente crianças, e vendo jovens, e vendo velhos. Isso acontece mesmo. É a visão que a gente tem antes da morte, a visão plena da vida, né? Da vida aqui na Terra e dos outros planos. Eu acredito muito nisso, sim. E Márcia, a Janaína Baia, ela fala outro caso aqui,
que impressiona, ela falou o seguinte: o meu primo de 3 anos, no horário em que o meu avô faleceu, ele acordou, subiu na janela, olhou para a casa do meu avô e disse: tchau, vô. E naquele momento, na casa ao lado, o avô faleceu. Ele teve a premonição, ou seja, é um menino que vai crescer com mediunidade. Ele sentiu, é tão forte a passagem, que ele sentiu dentro dele que o avô, né, no caso, iria passar, iria embora. São almas afins, né, gente? A gente vai e volta várias vezes e com certeza eles eram grandes amigos de outras vidas. Olha, as missas de 7º dia, Intenção da Alma do Jair Rodrigues, a assessoria de imprensa dele está informando, vão ter 2 missas, não é? Uma em São Paulo e outra no município de Cotia, onde ele morava, lá na Granja Viana. Então, amanhã, em São Paulo, né, é a homenagem para o Jair na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 8 da noite. No dia seguinte, na quinta-feira, dia 15, aí vai ser a vez de Cotia, cidade onde ele morava, lembrar-se do artista na paróquia de Santo Antônio, na Granja Viana, também às 8 da noite. Então, São Paulo, eu vou repetir, tá? Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 8 da noite, na quarta-feira, amanhã. Na quinta-feira, em Cotia, paróquia de Santo Antônio, na Granja Viana, também às 8 da noite. São as 2 missas em Intenção da Alma do Jair Rodrigues, nas 2 cidades, aqui na capital e também no município de Cotia. E oração é importante, não é? Não precisa necessariamente estar na missa para fazer uma oração por ele, né, Márcia? Não, é só fazer um Pai Nosso. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Olha, aliás, deixa eu mostrar. Eu tô vendo você tá aqui. Vendo? Eu sou devotíssima. Né? Também. Por que você não veio aqui no dia da imagem peregrina? Pois olha, é uma vela, tá? Essa imagem é uma Deus vela. abençoe. E aqui, olha, com o manto todo de pérolas. É uma vela que eu ganhei no dia, foi acho que anteontem. A Viviane das Velas veio me trazer aqui no estúdio de presente, justamente porque a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima tinha passado por aqui e nos abençoado. Então, a Viviane Curitza, não é? Que é a artista, que é a artesã que faz esse tipo de vela. Ela faz velas para Ana Maria Braga, né? Ela fez as velas também para o rei Roberto Carlos. Ela é uma artista, ela faz velas absolutamente lindas. Agora é tão e lindo essa que não dá para acender, né? Não é? Não, vou acender em casa, assim, mas dá até pena. O Lordelo tem razão, porque pensar que tudo isso vai derreter é muita judiação, né? Talvez eu acenda outra vela e deixe essa aqui no meu camarim como lembrança aí da Viviane Tizurca, né? O que fala? Espera aí, como é que é o sobrenome dela? Eu falei tão direitinho agora. Tizúrica, acho que sim. Bom, Vivi, obrigada, viu, pela vela aí, e valeu realmente. Desculpa, você estava falando de Nossa Senhora de Fátima, eu olhei para a vela, lembrei. É maravilhosa, né? Nossa mãe, eu sou devota, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que tem exatamente 61 anos que eu tenho. 61 anos, que lindo isso. Você imagina? No dia que eu nasci, meu pai correu e comprou para minha mãe a imagem. Certo. Então eu sou, Nossa Senhora, tudo que eu preciso, eu rogo a Nossa Senhora. Certo, olha que lindo. Ela me acompanha isso. desde o dia que eu nasci. Nossa, olha, nosso programa, ele é aberto para todas as religiões, né? A gente abraça, eu acho, a religião universal, que é a do amor mesmo, da solidariedade, de nos tornar cada vez mais humanos, subir a cada dia um degrauzinho na evolução espiritual mesmo. E eu acho que a Márcia agora está dando bem uma prova disso. Ela é uma espiritualista, ao mesmo tempo ela é devota de Nossa Senhora de Fátima. Quer dizer, a gente busca em todas as fontes espirituais aquilo que é do bem, né? Nossa Aquela Senhora energia é uma alma querida, mesmo. né? É uma alma de luz que nos protege. É verdade. Então, já que eu acredito em espírito, ela é um não espírito acreditar maior. nela, né? Tem que acreditar nela. Ela nunca nos abandona. É o espírito de luz maior que nós podemos ter perto da gente. Né? E o Padre Antônio Maria falou, o Lordelo estava aqui naquele dia também, que a imagem de Nossa Senhora de Fátima é um retrato falado, porque ela foi cunhada em cima da descrição da irmã Lúcia, da Jacintinha, né? Aquela coisa toda. Então, e do Francisco também. Então não deixa de ser, né? Quando você olha para ela, de alguma maneira você está olhando para o espírito que os 3 pastorinhos
vizinhos viram. É bonito, né, Norberto? É lindo, é lindo. Eu é acho lindo. E a gente revendo o Padre Antônio Maria, esse dia foi assim. Esse dia foi espetacular. muito E outra abençoado. coisa, Sônia, o Brasil chorou nesse programa. É verdade. Quem né? assistiu derramou lágrimas nesse programa. Tava muito emocionante. comoção, realmente. A pastorinha, nossa senhora. A foto dela foi super curtida no meu Instagram, assim. É muito lindo também cultivar a fé nas crianças desde cedo, seja no que for, que tenha um cunho realmente de divino, de positivo. Eu acho que vale a pena. Dá muita estrutura emocional, resistência espiritual para todos, na verdade. Né? É a palavra. Resistência espiritual mesmo, se aguentar aí os trancos da vida, né? Então tá aí o Padre Antônio Maria. Olha aí, ó. Padre Antônio Maria que não pode sair daqui, né, sem cantar Nossa Senhora, não é verdade? É porque eu falo, é uma música do rei Roberto Carlos que na verdade ela é uma prece, ela é uma oração em forma de música e aí ele tem que cantar de verdade. E essa chuva de pétalas, né, brancas e vermelhas sobre a imagem também foi uma coisa que emocionou bastante o público. A gente recebeu muitas mensagens lindas, uma pétala vermelha ficou até na coroa da Virgem, realmente. Um momento muito lindo. A cada 2 anos ele se repete aqui no nosso programa, porque a cada 2 anos que a imagem peregrina de Fátima, né, sai lá da cidade de Fátima, sai lá de Portugal e vem aqui para o Brasil, passa pelo nosso programa, deve passar pelos programas de TV também. Ela sempre começa por aqui e depois em vários cantos do Brasil ela ainda vai levando aí as suas bênçãos, sempre através dessa imagem, né? Tá aí, gente. Vamos ver agora o vídeo do Jair Rodrigues, esse que foi o último show dele na cidade de São Lourenço, em Minas Gerais, e onde aconteceu a história dele conversar com o que seria o espírito de Elis Regina e mandar o recado para São Pedro que ele não queria partir, que ele não tinha pressa. Vamos ver agora. Gostaria que vocês dessem uma salva de palmas à grandiosíssima amiga Elis Regina! Hoje você está aqui comigo, eu vou relembrar aquela música que você tanto cantava quando se foi. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de lá. Elis, um grande abraço. Vai com Deus, o homem está te esperando. Fala para ele que eu não quero ir tão cedo lá. Não podemos deixar essa morrer. Tá aí, né? Esse foi o recado, na verdade, e muito incrível, né? A sintonia com o sertanejo dos dois, porque ele estava cantando Romaria, que foi o grande sucesso da Elis Regina, e depois ele explodiu com o Majestário Sabiá da Roberta Miranda. Vamos ver novamente essas imagens do Jair Rodrigues para Márcia Fernandes comentar aí na sequência. Vamos lá. Gostaria que vocês dessem uma salva de palmas à grandiosíssima amiga Elis Regina! Hoje você está aqui comigo, eu vou relembrar aquela música que você tanto cantava quando se foi. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de lá. Elis, um grande abraço. Vai com Deus, o homem está te esperando. Fala para ele que eu não quero ir tão cedo lá. Não podemos deixar essa morrer. Vamos ver mais uma vez? Vamos lá.
Olha aí, é o espírito deles Regina que ele está levando até o palco, segundo ele. Gostaria que vocês dessem uma salva de palmas à grandiosíssima amiga Elis Regina! Hoje você está aqui comigo, eu vou relembrar aquela música que você tanto cantava quando se foi. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de lá. Luiz, um grande abraço. Vai com Deus, o homem está te esperando. Fala para ele que eu não quero ir tão cedo lá pra cima. Não podemos deixar essa morrer. Aí, né? Esse foi o recado. Não quer ir tão cedo lá para cima, ele já emenda, não podemos deixar, não queremos deixar o samba morrer, porque era um grande sucesso da carreira dele, que ele ia cantar na sequência. Uma pena, né, que foi tudo editadinho, claro, porque dá vontade de ouvir ele cantando Romaria inteira, como ele cantou naquela noite, né? Márcia, como é que você vê essas imagens? O contato que ele teve com a Elis, gente, ele ficou não é só uma brincadeira para você. Não, com certeza. Mesmo que seja uma brincadeira inspirada, mas não é só uma brincadeira. É uma brincadeira inspirada, digamos assim. Ele teve a inspiração, se ele fosse clarividente, ele haveria. Tá. Então, ele sentiu. E o que é que ele está fazendo ali? A gente tem certeza absoluta. Veio ajudar o amigo na hora no momento frágil da vida dele, que seria daí alguns dias a passagem. 2 dias depois. 2 dias. Então, é um preparo do universo para mim. Ele ganhou de presente a companhia da Elis ali, ele sentiu, ele cantou com o olho fechado, ele nem parecia ele, tão sério que ele estava, compenetrado no assunto Elis. Então, com certeza, ela veio para buscá-lo, ela veio para ajudá-lo, enfim. Eu tenho quase que toda a certeza de que ele sentiu naquele momento que ele poderia partir, sabe? É mesmo? Ele estava muito perto do invisível. Tá. O invisível estava muito junto com ele naquele momento. Alguma sensação? Com certeza. Depois ele brincou e etc. Mas ele sentiu, ele viu Elis, ele agradeceu, ele cantou junto com a Elis. É muito sério isso, gente. É muito bonito. Essa passagem dele para mim. É muito bonito, acho que por isso que pegou as pessoas pelo coração mesmo, né? Esse momento do show, realmente. Com certeza, com certeza. Ele não tinha o porquê tá tão sério. E pegar a Elis pela mão, a gente que trabalha com espírito, a gente sabe que isso é super normal e comum, e para ele foi comum, aquele dia foi normal. Ou seja, ele estava sendo preparado para ir embora, com certeza. Ele estava sendo ajudado já pelo plano espiritual para poder partir. Então, eu acho que a charge do Correio Brasiliense tinha tudo a ver, realmente, quando eles publicaram no dia seguinte à morte, no dia do velório, do sepultamento do Jair, aquela charge em que a Elis o recebia de braços abertos no céu. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês no meu Instagram. Tá na tela, ótimo. Tá aí, olha, o sorrisão da Elis, os braços abertos, sorrisão do Jair, os braços abertos, né, para o momento em que ele chega no céu, em meio às nuvens, ela vai recebê-lo com toda a alegria contagiante dos dois, né? Porque ela também, nos bons momentos de alegria, de euforia, ela era muito intensa, na verdade. E esse é um grande momento para os dois, seria um grande momento para os dois, num outro plano, no plano espiritual. Lordelo, diga o que você achou, tem pergunta, deixa a pergunta. Sônia, não, me impressionou toda a manifestação que ele faz com algo que a gente não enxerga e com a seriedade tanto dele como do MC da Leste. Para mim foi uma coisa muito peculiar. São duas coisas que te marcam. Agora, eu recebi uma pergunta aqui da Elizabeth Cris 5, que eu nunca tinha ouvido alguém falar nisso. E ela fala o seguinte: Márcia, é verdade que quando a pessoa não quer morrer e falece, o caixão pesa muito mais que o normal? E ela alega que isso aconteceu com a mãe dela, que não queria ir e foi,
e as pessoas tiveram a sensação que o caixão estava muito pesado. Daqui a pouco você responde, Márcia. Ai, que coisa, né? Isso também impressiona a gente. Daqui a pouquinho a Márcia Fernandes responde. Bom, a história do caixão, que o diretor queria que eu repetisse, eu nem quis repetir porque eu acho impressionante, mas você repita a pergunta, por favor. Elizabeth Cris, ela alega o seguinte, que a mãe dela, quando faleceu, ela não queria morrer, estava doente, faleceu, e o caixão pesava demais. As pessoas ficaram impressionadas e o comentário foi que quando a pessoa falece sem querer ir, o caixão teria um peso, o corpo no caixão teria um peso muito maior. Nunca ouvi isso. Também não, primeira vez. Também na parte espiritual não faz sentido, porque o perispírito e a alma não pesam, literalmente não pesam. Então, se essa senhora estivesse no corpo dela ainda, tem gente que não se desliga realmente e vê até o próprio enterro, né, gente? Isso é triste. Então, muito triste. Então, isso não está certo, porque o perispírito não pesa e muito menos a alma. Então, isso eu acho que é mais folclórico. Márcia, uma pergunta, curiosidade minha. Nos Estados Unidos, é muito comum a pessoa organizar o seu velório. Tem o velório vivo, né? Porque a pessoa ainda vive, é uma festa de despedida mesmo. A pessoa escolhe a decoração, música, tudo. Ela organiza a festa. A cerimônia do seu velório. E isso aqui no Brasil já está começando, um caso ou outro, acontecer. Isso é bom, isso não é bom? É bom a pessoa que organiza a sua passagem é porque ela está aceitando que um dia ela vai fazer a passagem. E quanto mais ela aceitar, melhor para ela, melhor para a alma dela, melhor para o espírito dela. Portanto, eu acho bom, eu acho ótimo aceitar que um dia a gente vai embora. Né? Tá certo. Márcia Fernandes, repita os contatos. O meu é o site www.marciafernandes.com.br e o telefone 011-3711-0180. Tá certo, maravilha. Bom, então, obrigada, Márcia Fernandes, obrigada, Jorge Lordelo, pela presença, obrigada a vocês pelo carinho, né, pela companhia aqui pra gente. Como hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, nós vamos encerrar nosso programa com o Padre Antônio Maria cantando Nossa Senhora diante da imagem peregrina que visitou o nosso programa. Beijo, gente. Tchau. Esse olhar cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar.